Oi, galera! Estamos gravando agora o podcast Em Cena, Vozes Femininas. Esse projeto é feito por meio da Lei de Incentivo Aldir Blanc. Eu sou a Luana Carvalho, nós estamos no nosso quarto episódio com uma pessoa incrível, que eu estou muito feliz de estar aqui. Mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição, é uma breve descrição. Eu sou uma mulher preta não retinta, de cabelos cacheados. Ele tem luzes e ele está solto, longo. Ele tem mais ou menos a altura, o comprimento até o meu seio. Ele está de lado. Eu estou usando uma blusa gola alta, uma cor que eu acho que é cappuccino. E tem dois laços na lateral e um brinco prateadinho com um desenho preto no meio. Acho que é isso. E eu estou aqui numa mesa com o microfone à minha frente. Nós temos um banner do Jornada Sonora que tem 5 mulheres com cores distintas entre azul, verde e rosa. E nós estamos aqui com a Rafa. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Luana, tudo bem? Agradeço o convite e estou feliz de estar aqui nesse projeto tão interessante e especial. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você pode fazer sua audiodescrição, Rafa? Posso. Eu sou uma mulher negra de pele escura, tenho cabelo crespo curto, mais ou menos no pescoço. Estou com uma blusa preta por baixo, uma camisa azul e branca por cima. Uso óculos na armação vermelha. Estou com um brinco dourado de argola. É isso, Rafa. Eu estou muito feliz de te receber. A Rafa, assim, a gente convidou mulheres de segmentos diferentes da arte para a gente poder bater um papo. Eu sei que você é multi, mas eu queria depois que você, por favor, falasse todas as áreas que você se desenvolve, né? Que eu sei que é cinema, é produção, é fotografia, é direção agora, né? Provocação no teatro. São várias áreas, mas eu gosto de pedir para que a pessoa se apresente, porque você consegue se descrever melhor. A gente não é só o que a gente faz, né? Exato. É o que a gente é que implica no que a gente faz. Então, se você pudesse descrever para quem está acompanhando, quem é a Rafa? Vamos lá. Eu sou Rafaela Cândido, tenho 35 anos, eu nasci aqui em Araçatuba. Profissionalmente, né, me formei em jornalismo, trabalho ainda um pouco com comunicação, mas tenho me dividido aí entre agora fotógrafa, diretora de cinema, fiz uma formação em cinema também. E aí também, a gente sabe que na área cultural e artística a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa ainda. Também estou num momento de fazer produção. Faço gestão de alguns projetos, principalmente dos projetos que eu toco, né? Então, tem essa função um pouco burocrática também. E agora, né, estou contribuindo de uma forma, fazendo provocação artística para um espetáculo de teatro que vai estrear aí nos próximos meses, né? Então, estou neste momento fazendo um pouquinho de cada coisa e é o que tem rolado até então. Como que chama a produtora de vocês? Iranti? Iranti. Iranti. Iranti em Urubá é uma palavra em Urubá, né, e significa memória, né? Então a escolha do nome veio justamente pela gente ter esse interesse numa preservação, principalmente de narrativas negras e não brancas, né? Então a gente tem essa intenção de alguma forma contribuir para que os nossos projetos possam tirar um pouquinho de alguns estereótipos que tem sobre a criação negra e também, de alguma forma, ampliar um pouco da preservação de memória. Então, o nome está um pouco linkado com isso. E também dirigiu 2 trabalhos, né? Que eu consegui assistir um, mas espero ver o outro no nosso festival na 2ª temporada. Legal. Que foi o documentário da Silvia Teodoro, né? Isso. E o outro é um curta-metragem. Volta. Eu acompanhei um pouquinho do processo no Instagram, né? Eu fiquei muito feliz de ver que a gente ainda continua produzindo. Eu sou uma defensora, bato muito no pé que nós temos capacidade de virar um polo de cinema aqui em Araçatuba. Com certeza temos. Bato muito no pé disso, assim, e fico muito feliz de ter mais uma pessoa formada. Mas da onde surge o cinema? Da onde surge o cinema para você? Para mim, o cinema veio... eu vou dar um passo atrás nessa resposta, porque eu já estava envolvida com a fotografia, né, principalmente fazendo mais fotografia documental e de espetáculo. E aí, a fotografia por si só já é um campo um pouco solitário para a mulher. Né? E aí acaba se tornando um pouco mais solitária ainda quando é uma mulher negra.
E aí, quando surgiu o edital, lá em 2023, da Lei Paulo Gustavo, que tinha a possibilidade de trabalhar com documentário, fazer uma proposta para documentário, eu hesitei um pouco, falei, será a minha vivência com pesquisa é mais na parte comportamental do que documental? De que forma eu posso aliar isso, né? E aí veio da intenção, porque eu fiz estava conversando com a Denise Vaz, né, atriz de Araçatuba, atriz e produtora, e a Denise estava me falando muito sobre a Silvia. Ela, a Silvia isso, a Silvia era aquilo, a Silvia fazia tal coisa e tal. E eu me lembro de ter visto só 2 espetáculos com a Silvia. Não tinha uma amizade com ela. Eu falei, pô, uma grande artista de Araçatuba. A maior, na minha opinião. Eu também acho. Pesquisei, saí dessa conversa com a Denise, dei um Google, cheguei em casa, dei um Google, e as únicas notícias que tinham sobre a Silvia foi sobre a morte dela. Eu tenho muitos jornais da Silvinha. Isso é legal. Mas é que naquela época não saía na internet tanto, gente. O que acontece? A gente tinha que ter jornal mesmo. Exatamente. E aí eu falei, pô, olha só, ela... E todas as matérias que falavam da morte dela exaltavam a trajetória de mais de 30 anos de atuação. Eu falei, pô, olha só, depois que ela morreu é que foram destacar, né, toda a trajetória e contribuição que ela teve. Aí eu falei, olha, eu acho que tem uma lacuna aqui que ela pode ser preenchida com um documentário para a gente retratar essa artista de Araçatuba. E aí foi quando eu escrevi o projeto e deu certo. E aí eu falei, olha, eu acho que eu na minha cabeça até então, trabalhando muito como jornalista, já tinha me formado, né? Já estava trabalhando há um bom tempo. Ali, na minha cabeça, a questão do documentário estava muito próxima ao trabalho de comunicação e jornalista, pesquisa e tal. E aí o trabalho da fotografia me fez fazer um exercício de como essa história poderia ser contada artisticamente, de que forma que a gente ia se conduzir. Já tinha duas frações ali que juntando. Exato. E aí eu comecei a ter já consumia muito cinema, mas ainda era um olhar muito de consumidora. Eu falei, pô, acho que agora é o momento, assim, né? Agora tem esse documentário para fazer. Acho que é a minha estreia no audiovisual, no cinema, esse documentário sobre a Silvia Teodoro. E até estava conversando com os meninos na gravação do Volta, do curta. Eu falei, eu fiz muitas escolhas técnicas que, obviamente, eu não faria hoje. Mas passa por esse processo de amadurecimento, né, e tal. Eu tô vivendo uma agora, que eu olho e falo... A gente está dirigindo eu estou dirigindo que eu não consigo alcançar as minhas vontades, porque as pessoas não estão conseguindo as pessoas que eu preciso, elas não estão podendo participar. É meio frustrante. Você tem que reprogramar a sua ideia. Aí você está aqui e fala, não, volta. Eu já reescrevi, assim, nossa, ontem, fiquei até 3 da manhã, assim, e olha, vai ser o que eu quero. Não vai ser, mas vai ser o que dá. Vai ser o que dá. E eu acho que é isso. Acho que a gente, enquanto mulher, eu acho que a gente nos coloca num lugar de exigência muito grande também. Sim. Até porque o mercado é mais exigente com a gente. Então, a gente entra nesse fluxo de fica parecendo que a gente é mais improvável. Exato. Que a gente não vai vingar. Exatamente. E aí, eu acho que, mesmo que a gente esteja fazendo um trabalho super bom, maravilhoso, fica sempre essa dúvida. E aí eu acho que a minha entrada no audiovisual veio desse lugar, assim, de juntar a minha atuação com comunicação, a fotografia. E aí eu já tinha feito alguns trabalhos como assistente de roteirista, quando eu passei um tempo lá em São Paulo. Eu falei, eu acho que dá aqui em algum momento. E aí casou. E aí depois em 2023, né, que o projeto foi aprovado, de lá para cá, eu falei, agora acho que eu preciso de uma formação em cinema, porque uma coisa é a gente... ter o feeling. Eu acho que o feeling já é meio caminho andado. Ou um pouquinho mais, assim. Mas eu queria também ouvir um pouco mais das pessoas que já atuavam, né? Como profissão mesmo. E aí você estudou, Rafa? Eu fiz uma formação na Academia Internacional de Cinema, lá de São Paulo, na IC. Então, você fez lá presencial? Foi híbrido. Foi em parte lá. Eu tô pesquisando lá. E eles têm cursos também online, 100% eu comecei online. A faculdade, mas eu queria fazer lá também. Tipo, é bem boa, assim. Só que a faculdade é 3 anos e meio. Então, vou ter que esperar 3 anos e meio para pegar um diploma. E eu falei, eu queria fazer algo paralelo. É porque você também conseguiu eliminar a matéria, né? Exato. Juntou um pouquinho da comunicação, que foi eliminando algumas coisas, e praticamente foi mais para uma parte da teoria do cinema. E ele trabalha... direcional, né? Direcionado, mas você total. gostou? Gostei. Nossa, me deu uma base super boa. Eu acho que principalmente uma base teórica, assim. Até porque é um cenário diferente de quem produz cinema em São Paulo, que é o polo deles. Então, eles sempre vão usar referências de grandes produções. Sim.
E a nossa forma de fazer aqui, que mesmo que a gente tenha um recurso que venha, por exemplo, por meio de edital, ainda é um recurso mais limitado do que as superproduções que eles colocam como exemplo de... Não, como case. Inclusive, o que a gente foi para o Prêmio Governador das Artes no audiovisual. Uhum. Mas quem ganhou, eles fizeram um longa que ganhou prêmios fora do país com 500 mil. Olha isso. Com 500 mil eles fizeram um longa. Inclusive, quando eu falo, gente, aqui tem capacidade de São Paulo, ele foi aluno do Vitor. Olha isso. O diretor do Olha filme só. foi aluno do Vitor. Vitor é nosso, já sabe. Exatamente. O Vitor é nosso. Então, assim, quando o Vitor falou, ele era meu aluno, eu fiquei muito feliz de ver. Porque, assim, ainda tem a nossa raiz ali. Ah, com Mas certeza. 500 mil para fazer um longa, e quando a gente fala 500 mil, eu vi muitos debates, inclusive, nas reuniões da Secretaria de Cultura, quando a gente fala assim, não, 100 mil você faz um curto apertado, e o pessoal fala, Apertadíssimo. vocês é louco? Vai gastar Apertadíssimo. 100 mil reais, pode. Você fala, gente... Por um curto de 15 100 minutos. mil não é nada. Quando eu falo, é um ano, não tem É. jeito de você fazer um projeto e ficar pronto em 2 meses de Exato. audiovisual. Então, é sempre uma discussão muito assim sobre isso, sobre recurso. Estava falando com a Vanessa, né? A Vanessa está incentivando bastante o audiovisual na cidade. E aí ela falou assim, quanto para um longa? O edital inteiro, a verba inteira que vem do PNAB, 1 milhão. Aí dividindo para 2 longas, acabou, as outras linguagens não são contempladas. E se eu falar, você vai se chocar. Quanto vocês conseguem? Porque a gente está discutindo muito como fazer um longa na nossa cidade. Como fazer um longa não é questão nem de capacidade, é recurso. Exato, recurso. Eu sempre falo, é recurso. Porque eu conheço, eu fiz aquele curso do Fernando Meirelles. Sei. E ele tava falando como ele começou. Foi pelos documentários, viu? E ele falou assim, foi nessas pirações, assim, muito, não vai dar, nós vamos ter que fazer com o que tem. E a maior dificuldade era fazer o longa. Ele falou, a minha maior dificuldade era fazer o longa. Mas aí ele falou, eu não tenho informação nenhuma técnica. Eu não tenho, ele não fez faculdade de cinema. Ele não veio do documentário, veio da trajetória, das oportunidades e da loucura de aceitar. Ele falou, chegava pra mim e falava, você faz? Faço. O curso dele é fantástico, assim, e é curto. Mas eu acredito que a Araçatuba ainda não alcançou um patamar, exatamente porque recurso financeiro é complicado. Mesmo que você fala assim, vamos fazer todo mundo doido, ninguém vai receber nada, você não faz a arte. Não faz. Você não finaliza. E aí, é tudo muito... Os equipamentos são caros, a dedicação de hora de trabalho é muito longa. E eu acho que isso... assim, às vezes, algumas pessoas que não conhecem a área a fundo têm essa dificuldade de compreender que é um projeto caro, né? É uma arte cara. Porque se a gente diluir na quantidade de pessoas que precisam estar na equipe e no tempo que se dedica, é um dinheiro que, assim... Um produtor trabalhando num único evento, que vai durar 2 meses, ele ganha, tipo, para um evento curto e a gente ganha, tipo, isso fazendo um projeto longo. E é muita dedicação, sentando, olhando, refazendo, reanalisando, contratando, assinando contrato. As leis do audiovisual são bem severas, se você sofre um processo. Exato, imagina. Então, assim, né, eu falo dessa questão da dificuldade, mas e ser mulher no cinema? Tem sido um desafio, assim. Vocês tinham uma questão de... se eu não me engano, era só mulheres negras? Isso, nos 2 projetos que a gente a Queiranti, né, produziu até hoje, a gente tem esse recorte ainda, de majoritariamente ser equipe feminina, majoritariamente mulheres negras. O primeiro a gente conseguiu 100%, que foi o documentário, a gente conseguiu. No segundo, faltou profissional. Assim, a gente também precisa entender que, para esse recorte de gênero e racial, a gente precisa dar alguns passos, voltar algumas casas, se a gente não tem formação. E também tem uma questão de espaço, viu? A gente já discutiu isso muito nas oficinas. É o que você falou, a gente sente que muitas pessoas não vão porque não acreditam que vai ter espaço para elas. Exato. Eu te conheci, eu produzi o filme do pessoal de Curitiba, que veio gravar aqui. E aí tinha uma menina que ela era fotógrafa e ela falou assim, não, eu sou sempre assistente de fotografia. Mas ela era muito boa. E aí eu falei, e por quê? Né? Ela falou assim, você acha que alguém vai me contratar para ser a fotógrafa lá? Ela falou assim, ainda mais em Curitiba? Ainda mais em Curitiba. Ela falou assim, não, eu sou sempre assistente de fotografia. Ela é incrível. Ela tinha uma capacidade, você olhava e falou assim, eu nunca consegui. E teve 2 lugares. Eu nunca tive dinheiro para comprar o equipamento necessário. Caríssimos. Então,
Normalmente o diretor de fotografia leva um equipamento. E eu sou mulher e o pessoal olha pra mim e não me contrata. Total. Então, assim, ela falou assim, eu sofro muito com isso. E, assim, uma profissional incrível. Incrível. E deve ser muito difícil. Deve ser não, né? Eu tava produzindo e eu sofri muito também. Eu sofri muito também. Nossa, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz. Muito, muito mesmo. Difícil. Quando eu brinco, eu falo, foi a produção de todas as produções que eu já fiz, foi a mais desafiadora. Foi a mais desafiadora. Também porque tem muitas cicatrizes. Tem muitas pessoas que estavam no lugar de ferido. E aí, assim, você não sabe se você está trabalhando na produção, você está ajudando ali a lidar com o emocional de cada um. Mas ela me marcou essa fala dela, porque muitas vezes eu ignorei. Quando alguém falava assim, mas se a mulher, eu fingia que eu não via. Muitas vezes eu sofri, voltei e chorei em casa. Mas a gente, às vezes, é isso. Tipo assim, eu vou mesmo assim, eu vou arrumar um jeito de estar lá, porque eu quero estar lá. Mas tem muitas pessoas que não arrumam meio. Exato. E aí, na formação, você já vê isso. Exatamente. Ela nem dá o nome dela para ser diretora. A menina, ela não dá o nome dela para ser a produtora. Aí ela vai lá e fala assim, não, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a arte, porque mulher fazia arte, eu posso desenvolver o figurino. Eu posso trabalhar no roteiro ali, mas não ocupa esse lugar. E tem até algumas funções que já são no audiovisual, que já são ocupadas majoritariamente por mulheres, que é essa de assistência, né? Ou de fazer uma produção, ou de fazer a arte, ou não, lá vai fazer o roteiro ali, vai dar uma ajuda em outra coisa, mas a função de dirigir ainda é um lugar muito masculino. A gente tem uma equipe, eu acho assim, a gente tem muita sorte de trabalhar com os meninos daqui, porque eles são muito generosos. São Samu, sim. o Vitor, o Bill, o Thiago, eles são muito generosos. Então, igual no último, eu tive esse receio. Eu falei, não, Samu, dirige comigo. Não é nem só por questão de ser mulher, por questão técnica mesmo. Eu não tinha o embasamento que eles têm. Mas muito generoso. Não, você dirige, eu vou ajudar. Eu te ensino se você não souber. Mas assim, se não tem pessoas assim, eu também não ia. Exato. Eu também não ia. Acho que o Volta eu passei um pouco por isso também, porque eu já estava com um pouco com receio, assim. No fundo, eu estava com receio. Eu falei, é o segundo projeto audiovisual da Iranti, e agora a gente abriu porque a gente contratou o Thiago e o Bill. E o Rafael Boregi para fazer a captação de som. Então, os três chegaram, e aí eu falei, e agora, né? Como é que eu vou? Já tinha um entrosamento com a equipe das meninas e tal. E aí eu falei para eles, gente, bem-vindos. Olha, eu já tinha trabalhado com o Thiago em outro momento, com o Bill também. Eu falei, então, é uma equipe majoritariamente feminina. As protagonistas do filme são todas mulheres, as artistas do filme são todas mulheres negras. Então, assim, é uma produção que vocês vão precisar ter um pouco de cuidado. Não é uma equipe que vocês estão acostumados a trabalhar o tempo inteiro. Então, assim, vamos, né, ser mais leve, entender alguns posicionamentos e tal. E foi, assim, muito fluido trabalhar com eles, assim, eles foram muito respeitosos, né, até na hora de dar alguma consideração, de falar, não, será que se a gente fizer assim, assado? Mas, assim, é só uma sugestão, não vinha como imposição. Não. Então, foi também, acho que tem isso, assim, a gente teve sorte de trabalhar com pessoas que também estão abertas para essa inserção da mulher no audiovisual. Você já trabalhou com quem não está, mesmo que seja em outro setor? Já trabalho em alguns outros projetos, assim, é muito desgastante, né? Porque tem a ansiedade da gente fazer um bom trabalho e ainda tem esse alerta que precisa ficar ligado para a gente saber se posicionar na hora que precisa. Porque eu acho também o tempo todo comprovando sua capacidade. O tempo inteiro. Eu acho que isso é o mais desgastante, de ter que explicar por que tomou essa decisão e não aquela. Eu acho que isso é um pouco desgastante. E eu acho que assim. a mulher, não tem jeito, a gente não é igual. Exato. É mulher e homem. Eu não consigo ver que a gente é igual. Por exemplo, eu me sinto, por mais que eu sou muito teimosa, tem hora que todo mundo fala que eu pareço meio moleque, eu tenho uma sensibilidade que é minha. Que eu acho que é da mulher, essa os hormônios, inclusive. Então, tem dia que se você fala uma coisa, eu vou bater o pé e brigar com você. Outra, eu vou chorar. Não vou chorar na sua frente, mas vou chorar. Então, eu acho que... Eu tive, inclusive, para outras mulheres. Nessa produção mesmo. No terceiro dia, foi ficando, assim, impossível, sabe? Porque é o que você falou. A produtora ali que tá cuidando das coisas... Mas eu coordenava a produção toda. Mas ninguém tava entendendo. Tipo assim, era como se eu fosse a produtora que vai trazer o copo d'água.
pessoal comia e largava os pratos pra eu arrumar. Meu. Falei, não, eu não sou copa. Vocês estão entendendo errado. Mas no terceiro dia foi o meu dia, assim, de limite. Chegou a galera toda, e aí o Rafa também muito generoso, que era o diretor, falou, apresentou. Uhum. A galera não sacou. Tipo, é mulher, ela vai fazer o meu ovo. E a primeira foi essa menina, depois a gente ficou amiga. Essa da fotografia, ela chegou e falou assim, não tem ovo. Eu falei assim, tem. Cadê? Eu falei, tem que fritar. Meu. Mas quem vai fritar? Eu falei, depende. Você vai comer? Se você for comer, Você vai fritar. Né? E aí ela, tipo assim, como eu vou fritar? Eu falei, olha, nós estamos numa produção de 100 mil. Trazendo uma galera de vocês todos de Curitiba para se hospedar, para vir pra cá, para se alimentar. Então, tipo assim, né? O ovo não tem quem frita. Mas era coisas muito assim, tipo, e foram, não só foram só homens, foram, tipo assim, tem um lixo? Tem, vou trazer para você. Você pode pôr aqui? Meu. Falei, tá de brincadeira. No começo você até põe, né? Às vezes foi uma... Será que eu entendi tá errado? Tá no trabalho, ela não tá vendo que ela tá pedindo. No terceiro. Mas assim, eu lembro que no segundo eu voltei pra casa muito mal, chorei muito. Mas no quarto, no outro dia de manhã, eu cheguei até o vídeo que os meninos mandou, porque parece que eu tô dando uma bronca em todo mundo. Mas falando assim, ó, é assim... O seu prato você comeu, você coloca, você não sei o quê. O básico, né? Foi tipo assim, exatamente o básico. Mas quando eu fiquei pensando, ainda brinquei com ela, falei assim, amor, você acha que o pessoal ia pedir pra você lavar um prato? Imagina. Eles nem iam achar que... E o Samuca era meu assistente de produção. Uhum. Olha só, Que ninguém recorria. Tipo... Primeiro que até eu tinha uma dificuldade, porque eu sei que o Samuel conhecia muito, vive muito essa área. Então, tipo assim, eu achei até injusto ele estar... como assistente não você. Não porque ele era um homem, mas porque eu sei o quanto ele conhece. E aí, a galera não pedia pra ele. Não pedia de jeito nenhum. Só pedia pra mim. Mas ele ainda via, ele falava, não, Lu, eu faço. Eu pego, não. Tipo, vou arrumar, não, eu vou lá. Ele fazia, mas a galera pulava e vinha em mim. Então, eu acho que é muito enraizado nessa questão de perceber a mulher no lugar do servir. E eu falo que nós precisamos reconhecer. Com certeza. Isso. É um dilema que eu duvido que em nenhum momento eu esbarrei e magoei alguém. Assim, eu devo ter feito isso com certeza em alguns momentos. A gente tá ali no coisa. Mas é uma questão de se policiar constantemente, porque eu aprendi a estar nesse lugar, né? Eu cresci nesse lugar que era eu que ia pegar as coisas, era eu que ia... E aí um pouco abrindo mão desse lugar que por muito tempo... Eu acho que existe assim um lugar de que a gente ocupa esses espaços também, de que são estratégias que a gente faz para caber em alguns lugares, mas também esses lugares também vão nos empurrando para esse lugar da gente acreditar que é só o servir. Isso. Né? E aí, eu acho que tanto tempo fazendo esse movimento do só, não, vou servir, e tá tudo bem servir, não Não. É principalmente nesse lugar também da gente entender que a gente vai levar um tempo, que eu acho que é um processo, pelo menos para mim tem sido um processo, defender as minhas ideias, assim, de falar, não, internamente eu acredito, mas aí chega em lugares que às vezes eu sou a única mulher ou eu sou a única pessoa negra, ainda é muito difícil eu defender a minha ideia. Então eu fico assim, será que eu tô falando demais? Será que é isso mesmo? Será? Então é um exercício de chegar, não, é isso... Por mais que venham outras opiniões, de acreditar tanto naquela ideia, de falar assim, não, obrigada pela sua sugestão, mas eu vou seguir esse caminho. Mas não. E quando eu pensei no podcast Jornadas Femininas, a gente falou assim, mas nossa, é batida. Eu falei, não. Sabe qual é a importância da gente falar sobre isso? Não é só para reforçar para a gente esse lugar que a gente vive e que a gente vai traçando uma trajetória de mudança, mas para quem está vivendo ouvir. Com certeza. Ouvir, repensar, replanejar, ocupar, não só em ocupar o espaço, mas como também não tirar o espaço do outro. Exato. É a partir desses debates que a gente começa a refletir isso. Olhar e falar assim, a Sueli, ela estava contando pra gente, a Sueli é cantora aqui da cidade, ela é loira. E ela falou, meu marido era negão, nos anos 80. E ela falou assim que era um desafio muito grande, porque quando ela chegava para cantar com ele não... Muitas vezes ele na porta era barrado. Muitas vezes na porta ele era barrado. E aí ela fala, é lógico que a trajetória mudou. O momento, a gente sabe que a gente mudou, mas não adianta a gente dizer que a gente não está vivendo. Exato. Não adianta. E assim, ele era homem, mas ele era negro. Exato. Então, tipo assim, ele tinha uma marca dele e ela tinha a dela. Porque ela comentou ainda, por ser mulher, ela era taxada, tipo, na arte, ela era biscate. Ela não falou a palavra, mas a gente sabe, né? Então, a mulher, quando é artista, ela ocupa um lugar de vulgaridade ali, que como se ela estivesse ali para servir aos outros. Exato. Nem que seja com o corpo, né?
Então, também tem isso, né? Eu acho que ocupar esse lugar, se posicionar, é muito desafiador. E se não for debatido, a gente nem percebe. A gente deixa de falar e normaliza muitas Normaliza. Eu coisas. falei para Lilian, quando a Lilian veio aqui, a Lilian Flores, eu demorei muito tempo para pensar em questões raciais. Era tão natural, e assim, eu não era negra para quem é branco, nem branca para quem... Tipo assim, eu não estava em lugar nenhum. Mas eu cresci com um tio que bebia muito, e ele me chamava de macaca. Era macaca. E é lógico que me ofendia muito. Muito, muito. E eu, chegou no momento que eu deletei. Parecia que isso nunca aconteceu. E eu demorei um tempo enorme para repensar sobre essas questões. Demorei muito tempo. Então, se acontecia alguma coisa, algum episódio, era como se eu não visse. Tipo assim, não foi essa a intenção. Porque eu também não queria me colocar naquele lugar de ferida. Com certeza. É muito complicado. Então, assim, esse período que nós estamos formando como ideias é muito delicado, porque a gente não reflete sobre, ninguém fala sobre um assunto que vai passando, e aí chega num momento que você não percebe que aquilo era racismo. Não, era uma pessoa que estava bêbada e falando bobrinha. Você não percebe. E aí eu ainda comentei com a Lília, eu fui perceber isso, eu estava com o meu filho com meses. Então, assim, meu filho tem 8 anos. Recente, se a gente for pensar. Foi porque a gente viajou para Minas, numa cidade muito, muito racista. Muito mesmo. E aí, primeiro que ninguém achava que era meu filho, porque ele puxou o pai e ele é branco. Ninguém achava que era meu filho. E você tem que explicar que é seu próprio filho. Né? Hoje, eu falei pra vocês, hoje. E aí, teve lugares que eu fui barrada, porque eu não era a esposa do Rafael. Caraca. E também, hoje eu me arrumo mais, gente. Eu tô bonitinha aqui, tá? Eu não sou a pessoa que acorda de manhã, que arruma o cabelo. Não, eu saio descabelada pra tomar café. Eu vou... Se pudesse, eu ia de pijama. Só não ia com o pijama, mas eu ia com a pior roupa que eu achasse na mala. Então, eu passei por isso e foi a partir dali que eu refletia. Eu falava, porque faltou diálogo. Faltou experiência, conviver com pessoas que falassem, filha, olha, aqui tá errado. Aqui tá errado. Aí, outras questões que eu vivi também, que eu acho que você, não sei como foi. Eu alisava meu cabelo, eu fazia isso progressiva. E as pessoas falavam assim, mas por quê? Você não pode fazer progressiva. Você tem que fortalecer. Imagina. Oh, meu Deus. Agora, liberdade, né? Tipo... Como que é, né? Eu tenho que viver dentro de que padrão? Só para eu entender, para ver se eu vou lá e caibo. Então, foi um dos motivos que eu convidei pessoas que eu sabia que contribuem para essa trajetória. Com certeza. Contribui para essa história. Eu acho que a questão da raça, eu acho que ela é muito esse lugar, assim, de que a gente... Eu sou uma mulher negra de pele escura, mas me tornar negra foi depois de adulta, é muito recente também. A minha mãe é uma mulher parda, o meu pai era um homem negro de pele escura, mais escura que a minha. E mesmo assim, eu levei muito tempo para pensar nas questões raciais. Eu também, muito. Né, eu acho que você falou dessa questão, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, não tão negra pro negro, mas a pessoa branca, ela sabe quem é branco. Com certeza, eu vivi isso. Hoje eu reparo, eu volto atrás e falo, nossa, gente, como eu não percebia. O branco sabe quem é branco, o branco é a pessoa... Não tem como eu ser branca. E tem gente que fala, você é branca. Eu falo, por quê? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o tornar-se negro, né? E aí o negro, pessoas pretas, pardas, indígenas, eu acho que passa por esse processo, assim, né? A gente vive numa sociedade que nos ensinou que ser negro é ruim, né? Então, deixar de pensar na negritude é como se a gente estivesse distanciando a nossa imagem do que é ruim. E aí, quando a gente começa a perceber o quão bom e inteligentes e completamente criativos a gente é, independente da cor da nossa pele, a gente começa, tipo, não, eu vou bancar aqui o meu desejo de ser uma mulher negra de pele clara e alisar o cabelo, porque tá tudo bem. Porque eu faço o que eu quero. A nossa identidade não tá no cabelo somente, está também, mas não só. A Glória Maria falou isso uma vez numa entrevista, que ela foi muito questionada depois já de adulta, já quase aposentando, perguntaram para ela assim, mas você é uma mulher negra de pele escura, mas você alisa o cabelo até hoje e alisa o cabelo das suas filhas também. Aí ela falou assim, tá tudo bem eu alisar meu cabelo. Na década de 70, eu era jornalista, tinha acabado de me formar e eu era a única mulher negra na televisão com cabelo crespo na década de 70. Então, assim, olha o que eu já fiz pro movimento negro no Brasil e olha aí, você vem questionar o meu cabelo agora, em 2020 e pouco, sabe?
É exatamente, mas aí a gente vê um outro lugar, né? Como a gente sente que a gente tem o direito de questionar. Exato. Qual foi esse espaço que foi dado? Né? Exato. Tipo, da onde surgiu esse espaço onde eu quero determinar e colocar o negro ainda na senzala? Tipo, Exato. você vai pra lá. É. Você vai ficar daquele padrão que eu vou te reconhecer assim. É um marcador, precisa existir um marcador, eu tava né? assistindo, eu e meu marido assistindo um documentário muito incrível sobre, você viu que eu sou péssima com nomes. Conta a trajetória do Brasil desde antes do Brasil ser Brasil, né? E ele começa a falar, e é lógico que ele fala do período que nós tivemos escravocrata. E ele vai traçando as marcas que se mantinham. E é muito legal porque ele começa a falar que a cidade artística brasileira que mais cresce é Ouro Preto. É onde a arte mais evolui. Mas a arte evolui por conta dos ricos, da burguesia que veio para lá, porque lá é onde mais tinha ouro. E aí, ao mesmo tempo, tem um distanciamento muito grande, porque aí a gente começa a entender como arte, a arte que começa a circular lá em Ouro Preto, porque não era a arte do Brasil. Do Brasil. Era a arte de quem veio para o Brasil. Dos colonizadores. Só que aí eu fui para Ouro Preto. E a gente entra na igreja que o Aleijadinho construiu. O lado de cá ele construiu. O lado de lá ele morreu. E quem ajudava o Aleijadinho a fazer eram negros. E aí eles pintaram o lado de cá. Só que eles construíram do lado de cá. As estátuas do lado de cá, elas têm... A de cá, dos anjos, são mais brancas. E elas são imponentes. A de cá, elas não têm. Elas têm a pigmentação mais escura. Eles não chegam a fazer negros, mas são pigmentações mais escuras. E elas olham para baixo. E ninguém mandou eles fazerem assim. A imagem da submissão, eles né? refletiram a vivência deles. E é muito forte. Você olha para um lado e olha para o outro e fala... Não é o mesmo. Só que eles aprenderam toda a técnica que o Aleijadinho usava. Então, eles embutiram a mesma técnica. O rosto tem um formato um pouco mais arredondado. O nariz. Não foi estudado. Mas é exatamente o lugar que se coloca. Exato. Então, é como eu me vejo no mundo. Com certeza. A minha arte, eu sempre falo isso muito assim. A minha arte me representa, por mais que eu não queira que ela me represente. Porque eu vou reproduzir o lugar onde eu me vejo no mundo. Com certeza, com certeza. Eu fiquei encantada de ver lá, assim. E aí, foram momentos que me fez repensar muitas coisas também, de olhar. Porque Ouro Preto é uma cidade muito marcante. Muito marcante, assim, que você olha e fala... Tem uma igreja, inclusive, que começou a ser construída só para escravos. E ela não foi terminada porque eles atacavam, porque eles não queriam que terminasse. Igual a Casa da Moeda, né? Que tem aquele espaço lá na parte de baixo que você tem que abaixar muito para poder circular. Era onde as pessoas negras dormiam. Esse local, eu não fui... Quando eu fui para Ouro Preto, eu fui 3 vezes. As 3 eu estava com meu filho pequeno. A gente fez 3 temporadas em Minas de 3 meses cada. Então, a gente ficou 9 meses em Minas. E aí, mesmo que não tinha Ouro Preto, a gente ia para Ouro Preto. Só que o Rafinha, a primeira vez, ele tinha 20 dias. Eu não podia entrar nesse buraco. A outra, ele tem uns 4 meses, que eu tenho a foto dele dentro de uma mina. Mas ele estava na bolsinha, e lá era uma mina já mais nova, então ela era ampla, então podia entrar com uma criança. Então, esses locais eu não consegui visitar muito. Eu falava, não, naquele lá você não vai, não, você tá com criança, tudo. Mas foram muitas coisas que a gente presenciou, assim, que a gente estudou. A gente foi pra Mariana também. Que acho que Mariana foi um dos últimos quilombos que o pessoal de Ouro Preto fugia pra Mariana. E é bem marcante, assim, você vê que a cultura lá na praça, a cultura que é reproduzida é muito mais negra do que branca. Porque eles iam pra Mariana, porque eles não conseguiam fazer arte ali, eles não conseguiam dançar, gingar capoeira. Imagina, que momento de opressão. Tinha que ir pra outro lugar. Por isso que, historicamente, a gente leva muito mais tempo para se colocar. A história tá aí, tá no corpo, né? Toda a questão da ancestralidade, da gente... Nossa, eu levei muito tempo para perceber. Levou mesmo, porque olha quanto tempo atrás... Né? Então, assim... A Silvinha sofreu muito. Muito. Eu e a Silvinha viajamos juntas durante 2 anos trabalhando, então era de segunda a sexta. A gente era uma companhia, então eram 3 homens e eu e a Silvinha. E aí a gente dividia a quarta, a gente viveu muito juntas esse período. Então tinha a questão da homossexualidade, tinha a questão de ser mulher, tinha a questão de ser negra e ainda ser policial. Que ela falou assim que era muito difícil, ela não tentava mais prender ninguém. Porque toda vez que ela tentava prender alguém, o pessoal perguntava pra ela. Era tipo assim, como se ela tivesse feito algo errado.
que quando ela começou na polícia, ela queria prender todo mundo. Ela queria fazer, depois ela falou, não faço, não vou. Uma vez um bandido correu na frente da gente, o Flávio correu, ajudou a polícia a prender, a Silvia não saiu do lugar. Ela falou, não, é mais fácil eles prenderem eu. Se eu correr lá no meio, se eu entrar debaixo daquele caminhão, a pessoa vai confundir, eu vai junto. Então, ela parou de fazer isso, mas a Silvia sofreu muito nesse lugar, muito, assim. Só que a Silvinha era muito descolada para essas coisas, ela não ligava. A mulher dela, que era muito loira, a branca. A negra, era negra e a branca, né? E aí a gente trabalhava em Valparaíso. E uma vez a gente ensaiou durante um ano uma peça lá. Inclusive o diretor também faleceu já. E a Silvinha fazia um personagem masculino. E aí a Silvinha era voadíssima. E a gente vinha vindo de Valparaíso com a moto dela, porque eu estava sem carta. Falei, Silvia, eu não posso ir. Vamos de moto. Falei, beleza. A Silvinha vindo de Valparaíso, paramos, a base parou a gente, lógico. E o policial pediu os documentos dela, e ela em nenhum momento falou que ela era policial. E eu falei, bom, se ela não quer falar, não sei o que não vai dar carteirada, não? E eu assim, né, tipo, e ela era muito passada, ela era muito, muito na dela. E eu aqui, né? E ela não falando, e ela deu os documentos, e o policial falou, vou prender sua moto. E ela, nossa, mas você não pode fazer mais nada, porque eu tava trabalhando ali com teatro. Para de falar que vai piorar. Você tá piorando a situação. E ela nada de falar. E eu aqui, né, olhava pra ela. Aí o policial saiu, eu falei, Silvia, você não vai falar que você é policial? Ah, é? Eu falei, filha, a gente vai presa. Fala agora. Fala que você é policial. Quando ela foi falar, o policial voltou. Aí ele voltou e falou assim, olha, eu não tô conseguindo checar seus documentos. Tem alguma questão? Porque não abre fácil assim, né? Aí ela falou assim, será que é porque eu sou policial? Ele deve ter falado, não acredito. Ele falou, por que você não falou? Ela falou assim, uai, mas eu não tava fazendo nada de errado. Ele falou assim, seu documento tá atrasado. Ah, é? Tá. E aí, nós ficamos a pé lá, o Rafa teve que buscar a gente de como nós não podia sair, mas ela não carteirou. E ela, tipo assim, as coisas passavam batido por ela. E às vezes a gente presenciava e ela nem ligava. Teve muitas vezes no hotel, que chegava eu ia lá à noite. O pessoal achava que a gente era casal. Tipo, às vezes ela não ela passou por muitas coisas, assim, mas sempre muito leve. Sempre entendendo muito que, leve. não... Mas né? eu acho que se ela fosse diferente, ela teria sido mais reconhecida, infelizmente. Eu acho que... Porque ela era uma artista tão incrível e outros nomes foram surgindo. Eu acho que tem isso também, dessa demora para se colocar, porque as pessoas... que ela nunca se colocou. As pessoas percebiam ela como essa artista, mas eu acho que ainda vai para esse processo do a gente com a gente mesmo, né? Porque quando a forma como a gente se põe, é como... as pessoas vão nos ver, assim. Eu acho que ela entendia que ela cuidava ela era responsável pelo Centro de Tradições Negras, junto com esqueci uma que fazia turbante. Esqueci o nome dela agora, mas a Silvia fazia. Marilídia? Marilídia. E a Silvia fazia o espetáculo da Consciência Negra. Ela fez durante 3, 4 anos. Eu até ajudei 2 anos. Exato. Eu e o Rafa ajudamos ela no processo de montagem, tudo, que a Denise atuava. Isso mesmo. Mas ela era naquele lugar do tipo assim, só faz. Só faz. Era isso, acho que era o só faz mesmo, assim. Acho que a forma dela de lidar com a questão do racismo, eu acho que era essa, assim, vamos seguir fazendo. Só que se você vê, ela tinha uma necessidade não é se provar, mas ela fazia muitas coisas para provar que acabou. Ela fazia dança, ela fazia sapateada, ela fazia capoeira, ela fazia turbante. Capoeira, a Silvia não subia a perna no meu quadril, viu? Ela dançava capoeira, mas a perna... Mas estava lá, só gingando. Mas ela fazia muitas coisas para ser quem era ela. Entendeu? Para ser minimamente reconhecida, né? Quando surgiu o curso de teatro do técnico, ela foi a primeira turma, Elia Rosa. Elia Rosa foi a primeira turma. E é claro que eu acho assim, foi toda uma questão de reconhecimento. E eu não sei se tem a ver, mas eu acho que teve um momento que estava na moda. Infelizmente, porque eu lembro que comecei a oferecer casting e teve um momento que só pediam casting negro e ninguém falava por quê. Mas é porque queriam bombar e queriam ter um comercial com uma pessoa ali. Vou mostrar que é uma marca diversa. Isso, mas antes disso, a Silvinha era a Silvinha e muita gente não chamava ela para trabalhar, tanto que ela foi trabalhar em Rio Preto, ela foi trabalhar em Valparaíso, ela foi trabalhar em outras cidades. Ela não ficou tanto quanto pareceu. E até o Mauro, ela demorou um tempão. Exato. A Nilva falou um pouco dessa história. Eu acho que
O processo do documentário da Silvia, para mim, foi muito difícil mesmo. Eu acho que é porque esse lugar dessa percepção, né, da Silvia, nesse lugar de ser... eu vou usar essa palavra por falta de outra, mas de ser um pouco mais passiva em relação à questão do racismo, né, de se colocar de uma forma mais silenciosa. Eu acho que chegou um momento da pesquisa de falar com as pessoas que era como se eu estivesse me vendo num reflexo em algum momento da minha vida, assim, repetindo uma história. Eu falei, meu Deus, olha que louco. Coisas que a Silvia se submeteu de não falar ou de estar em lugares que exigiam muito dela, que se fosse uma artista branca ela não teria que se submeter. E aí eu fui fazendo uma reflexão Quase sobre a minha todos os personagens própria... dela era homem. Exato, olha isso, quase ainda tinha questão de gênero para além da Quase raça. todos, Né? quase Então, todos. Quer dizer, todos que eu trabalhei com ela eram homem. Todos. Exato. E o último que ela fez, um dos que foi com a Cia do Blefe, também ela era um homem, né? Só tipo, a senhora. Só a senhora. Só E- quando ela... E ainda ela fez uma vilã. Ela fez uma vilã. Mas eu dirigi ela num personagem que ela era boazinha, ela era uma menina. E ainda era muito engraçado porque ela era uma menininha linda. E a gente montou Antes de Ir ao Baile do Vladimir Capella, num espetáculo para criança. E aí a Silvinha fazia uma menina que já tinha. Aí ela fazia ela velha e ela criança, porque fala sobre morte. E aí a Silvinha era uma personagem que o Rafa que fazia o outro, acho que eles se gostavam. Então tinha até uma poesia assim. Não foi um espetáculo que foi pra frente, mas foi um espetáculo que era bonitinho. Mas a Silvinha fez esse, que eu que dirigi, e pra mim era super normal ela fazer. Mas ó, a gente fez desde os primeiros, que a gente começou com Pinóquio, ela era o Grilo. Olha só. Depois ela foi fazer em Guararapes, ela era um personagem masculino. Era também. Depois a gente foi fazer em Valparaíso, ela era um capitão que gostava. Eles eram um casal fresco, assim, era ela e a Gi, e ela era o homem. E aí a gente foi pra Rio Preto e ela era o Porcolinô. Eu era a Porcolina, ela era o Porcolino e o Flávio era o Porcolão. Então era um personagem de porquinhos, 3 porquinhos pra criança, e ela era o Porcolinô. Então, assim, eu falava, Silvinha, você é melhor que um monte de homem por aqui, ó. Que não colocaram um homem pra fazer esse personagem. Escolheram você no teste. Mas ela sempre foi, a maioria das vezes foi, e ela rapava a cabeça. Era a forma dela também de não deixar de fazer arte, né? E raspava a cabeça e ia fazer, viu? Tipo assim, se o diretor falasse assim, ó, eu quero você de cabeça raspada amanhã. Ou amanhã. No nosso, ela fazia chiquinhas. Sabe aquelas chiquinhas que a Nilva é trançadeira? E aí a Nilva fazia as trancinhas, assim, e ela ia de trancinhas, super feliz, assim. E aí a gente brincava que eram anteninhas, porque ela fazia o grilo falante, então a gente brincava que eram antenas. Mas, esse lugar, assim, de tudo bem, o que eu vou fazer? Exato. Eu acho que ela até tentou, em algum momento, ter um pouco mais de autonomia, quando ela criou a companhia dela, né? O Explique-me o Porquê nos Dionísimos Detalhes. Sim. Mas eu acho que há muitos anos, né? Sendo uma mulher negra, à frente de uma companhia, que a maioria era negro, né? Os atores e tal. Era muito difícil. Davi, a Ana, a Denise. E as pessoas não viviam disso muito. Exato. Então era mais difícil. Porque eu falo que a arte também tem esse lugar. Com certeza. Viver disso. A Silvinha também não vivia disso. Mas ela... Em Rio Preto a gente ganhava muito bem. Mas ela falava, eu não posso sair da polícia. Ela passou a vida esperando aposentar, né? Faltando 2 anos para aposentar. E porque naquela época já faltava 2 anos, viu? Mas ela ia pegando mais ano. Porque ela falava assim, daqui 2 anos eu me aposento, aí eu consigo... Porque ela fazia umas loucuras de hora para poder trabalhar com a gente, que era muito louco. Era de segunda a sexta. Então ela trabalhava sábado e domingo inteiro para poder fazer teatro. Olha por isso que eu isso. falo que a arte tá nesse lugar de muita paixão, né? Porque Com certeza. ela trabalhava sábado e domingo inteiro, não era 6 horas, ela fazia tipo 12, 14, 16 por nos 16 e não sei o que lá, pra poder ter a semana inteira. E pra não abrir mão de fazer teatro, né? Fazer teatro, pra não abrir mão. E ela Uma fez inspiração, muito. O nosso ensaio do espetáculo do Antes de Ir ao Baile começava às 11 da noite e acabava às 3 da manhã. Olha isso. Porque era o horário que um saía da faculdade, que a Silvia saía da polícia, que eu e o Rafa conseguia estar e juntar todo mundo. Então, assim, era um horário muito doido que a gente conseguiu e fez. Era das 11 às 3 da manhã. Inclusive, o nosso cenário era o guarda-roupa da minha casa, que o Rafa quebrou e construiu. Não tinha dinheiro. Tinha que fazer com o que tinha. Quando você começou? Hoje você pode dizer que vive de arte? Posso sim, eu acho que... mas é muito recente também, muito recente. Eu não imaginava
chegar no momento de dizer que, por escolha, se eu fosse viver só fazendo trabalho de fotografia, eu faria. Mas aí, obviamente, que a gente vai pensando numa estabilidade um pouco melhor. Não, é tipo assim... Mas se a gente, fotografia é arte. e se a gente pensar no padrão de vida do Brasil, na média normal, a gente não viveria, tipo, de boa. Mas, assim, e eu acho que sendo uma mulher negra, eu acho que também existe essa ânsia de ocupar outros lugares. Aí eu entendo que é uma jornada que vai precisar de um pouco mais de horas de trabalho, assim, em outras frentes. Mas, inclusive, principalmente, eu acho que a frente da fotografia, do trabalho com a produtora agora, que é recente, né? A Irante é muito novinha também, né? Foi lançado em 2023, no começo de 2023. Então, são só 2 anos e tal que a gente... o CNPJ da produtora, né? Porque antes eu fazia os meus freelas como fotógrafa, mas muito eu mesma. Mas entendendo essa profissionalização, né? De pensar numa estrutura de negócio, pensar de que dá para chamar outras pessoas pontualmente para poder contribuir, é muito recente, assim. E precisa de muito esforço, né? Nesse momento de colocar a hora de trabalho e de segurança também, né? Porque... é isso, enquanto mulher a gente também ainda fica com alguns receios de dar alguns passos que pode nos colocar num lugar depois, tipo assim, será que, né? Acho que a gente, enquanto mulher, passa por momentos de muitas dúvidas, assim, mesmo a gente tendo total capacidade de fazer, assim. E pra família, Rafa? Olha, é um processo, assim. E pra família? É um processo. Ser A minha artista? mãe, ela é muito, mente aberta, entende e tal, mas até o momento assim, não, pode seguir fazendo aí, mas tem que ter um fixo ali, porque senão, se nada der certo, tem uma garantia ali. Tem alguém te dizendo, olha, não vai dar certo. Exato, mas eu acho que é esse medo, né, de uma geração que Já se viveu. pautou pelo CLT e acha que a CLT é esse lugar muito seguro, assim. Então, eu acho que agora, um pouco mais, eu acho que a família vai entendendo um pouco, sem entender muito também, vai assistir algumas coisas e fala assim, é isso que você estava fazendo há um tempão? Tipo, 15 minutos? 30 minutos? 15, é tipo isso, assim, nossa, mas já acabou. Ficou 5 meses pra fazer um negócio de 15 minutos? Que 30 minutos? Por quê? Mas foi muito legal, assim, acho que mais do que no documentário, a primeira exibição do Volta, né, que foi lá no Castro Alves, o teatro estava bem cheio, assim. Eu acho que eu não esperava, porque eu acho que eu estava mais ansiosa quando foi documentário, eu confesso, assim. Tipo, eu queria muito ter ido assistir o Volta. A gente tava num evento. A agenda meio de semana, difícil, né? Quarta-feira. É uma loucura pra eu conseguir conciliar as coisas assim, né? Porque... a gente vai ter uma próxima exibição, a gente tá só aguardando Mas vai ter o Festival de Cinema. Então, a gente tá nessa também. A gente também começou a enviar o Volta para algumas mostras de cinema. Nossa, também. Vai ser no última semana de novembro. Ai, que maravilha. Já estamos já agendando tudo. Que maravilha, ótimo. E acho que foi isso. No documentário eu estava muito ansiosa. Eu acho que até por questão de documentar a parte da trajetória da Silvia, acho que tinha muito um receio, assim, do que as pessoas iam achar, né? Ai, meu Deus, ela também, tipo, foi recente, a morte dela ainda recente. Eu não consegui assistir. Chorei horrores. Feridas abertas para muitas pessoas, né? Inclusive, eu fiquei surpresa que em todo momento a Nilva estava dizendo que não ia. De repente, a Nilva chegou. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Por que a Nilva não quis participar? Falar? Ela não quis participar. Na verdade, assim, o processo... A nossa pesquisa, acho que ficou uns 7 meses a gente entendendo como a gente ia tratar a narrativa, entendendo justamente a questão da Nilva, assim. Acho que a Nilva se mostrou muito aberta, deu indicação de pessoas pra gente falar, criou uma relação de amizade, isso foi muito bom. Mas a todo momento ela não queria falar, e eu acho que para além do luto, né, de ter perdido a Silvia, eu acho que existia também um luto das ausências da Silvia por conta da arte, né? Então, a Silvia já trabalhava como psicóloga, então os tempos livres a Silvia estava com o teatro, né? Então, acho que a Nilva, por muito tempo, acho que mais próxima ali, nos últimos anos dela de vida, acho que a Nilva só foi entender esse lugar depois, assim. E assistindo o documentário, ela falou assim, nossa, agora faz muito sentido eu entender por que eu não participei. Porque muitas pessoas no documentário falavam justamente disso. Não, se a Silvia não estava trabalhando, a Silvia estava no teatro. E eu acho que a Nilva, por um momento da vida, se sentiu preterida nesse lugar, assim.
E ela só entendeu isso A Nilva depois. trabalhou com a gente. A É, Nilva então. trabalhou 2 anos. Ela fala que até isso, ela falou assim, nossa, trabalhei bastante tempo, entrava nas loucuras com a Silvia, porque queria ver ela feliz e tal. E eu acho que ela foi entendendo algumas camadas desse lugar depois, e aí ela não quis, assim, falar, tipo... A Nilva sofreu um preconceito muito grande. Quando a gente foi... Eu que fui lá quando a Nilva... Antes da Silvia morrer. A Nilva me ligou e falou, a nega tá muito ruim no hospital. E aí eu e o Rafa corremos pro hospital. Quando nós chegamos, ela ainda não tinha falecido. E ela entrou andando, viu? E aí, quando ela entrou, a Nilva foi lá e o médico não quis dar o diagnóstico pra Nilva. Porque a Nilva não era mulher, não podia... Mas como assim? Mas você é mulher, você tem documento? Não, ela é minha esposa. Mas você tem o documento que prova que você é esposa? E ele não deu. O Rafa, que não tinha nada a ver com nada, entrou lá e pegou o diagnóstico. Olha e voltou. isso. Ele não deu para a Nilva de forma alguma o diagnóstico do que a Silvia tinha. Porque ela não conseguia provar que ela era esposa. Quem é Olha você? que loucura. Não, mas eu sou esposa, a gente tá juntas há 30, mais de 30 anos. Não deu. Aí o Rafa entrou lá, bravo pra caramba, porque não deram o diagnóstico pra Silvia. Só que o médico falou assim, olha, ela tá morrendo. Ela tem questão de minutos, não tá acabando. Aí o Rafa saiu. Não conseguiu falar isso, lógico, pra Nilva, né? Não dava pra falar. E aí ele veio e falou pra mim, tipo assim, amor... Aí ele brigou com o médico e falou assim, não, mas você vai deixar a esposa dela entrar. E ele falou, não, espera uns minutinhos que a gente vai preparar a sala, depois o Rafa pode te contar melhor. E aí a gente deixa ela entrar, então. Mas porque o Rafa foi lá. Olha isso. Ninguém mais conseguiu. Aí não deu tempo de limpar a sala. Foi menos de 20 minutos, ele chegou. Muito rápido. Eles já saíram na porta e sinalizaram pro Rafa. A Nilva não conseguia fazer... foi muito absurdo o que aconteceu, porque a gente foi até a capela, e na capela também eles não queriam deixar a Nilva assinar. Olha isso. Ela passou tanto que a gente depois passou um advogado para ela foi resolver. Porque foi muitas brigas, depois que ela deve ter te contado. Mas era um lugar que parecia que a gente não estava acreditando que estava acontecendo. Em Tipo 2022, assim, 2022. acho que era 2021, não era? 2022? Você sabe melhor que eu. Mas eu achei um absurdo não deixar. Uma mulher que ela interpretou foi a Benedita. Exato. Benedita, uma mulher. É uma louca. Tudo bem. Mas o Rafa foi a pessoa que conseguiu pegar, porque eles não passavam pra Nilva. Olha, muitas questões. Então, acho que a Nilva ainda passa... Não quis, o documentário para ela também foi um lugar de reviver. Estava muito recente, E acho que foi isso, assim. Pra gente foi muito difícil também lidar com essa questão dela não ter aceitado ir pra tela, mas ela contribuiu muito nos bastidores, assim. Eu acho que isso foi com o que fez a narrativa ir pro lugar. E ela sempre falava assim, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês não vão contar nenhuma mentira. Sim. E até o lugar desse lugar de... não quero que vocês idolatrem a Silvia. A Silvia tinha os defeitos dela e a gente foi entendendo como é que a gente mostra esse lado humano da Silvia sem ir para esse lugar de ser uma super grande artista de Araçatuba. O humano dela eram os animais. Os animais eram um problema pra Silvia. A gente teve uma briga, que ela tirava o bife da mesa e dava pro cachorro. E aí, tipo assim, era 4 bifes, nós tava em 4. Ela falava assim, você vai comer? Por que você não comeu? Mas era esse lugar, assim, mas que bom, Rafa, porque assim, que alguém falou que ela continue sendo lembrada. Exato. Eu sei que muitos trabalhos vão continuar falando da Silvinha. É maravilhoso chegar no espaço Silvia Teodoro. Ótimo. Ainda é um lugar de ferida para a maioria que conviveu com ela, né? O Dio, a Nilva acabou de viajar, acho que foi para a Europa, né? Foi, o filho dela, para casar. Tava lá cuidando da casa, mas foi um lugar muito delicado. Mas esse registro, mais uma vez, traz pra gente trajetórias para as pessoas repensarem. Exato. Fala rapidinho, que a gente tá acabando, do espetáculo. O espetáculo Asile, O Corpo que Ainda Guarda, também é esse espetáculo inédito da EBUM, né, que é essa companhia de teatro negro aqui de Araçatuba, que eu acho que também veio depois de entender o começo da trajetória da Silvia ali, que começou com uma companhia dela, que era majoritariamente de pessoas negras. E EBUM vai lançar esse espetáculo. A gente tem um ensaio aberto recentemente, mas a estreia vai ser em novembro. E aí é isso, assim, a gente traz a gente fez um exercício muito grande, também partiu de uma pesquisa muito grande. Quando começou a pesquisa, eu queria muito ter ido. Vocês abriram para mulheres e eu não conseguia. Não conseguia conciliar. É muito difícil mesmo, né? Muitas coisas, muitas frentes de trabalho. Eu queria muito ter
A gente começou com uma pesquisa que traz a questão da malandragem e da ginga, mas a gente quis sair um pouco do estereótipo do que é a malandragem e o que é a ginga no Brasil, que principalmente é a partir do corpo negro. Então, a gente faz esse exercício de ter se influenciado por essa essência da malandragem, dos sambistas e tal, e como é que esses novos códigos hoje, como é que essa nova geração traz essa malandragem enquanto corpo negro, mas não no estereótipo do que já está posto, do senso comum. Então, o espetáculo ele fala sobre isso, e aí faz uma mistura com essa, principalmente com essa referência, a gente traz bastante o conceito de uma filósofa americana, que é a Marimbani, que aí a gente também flerta um pouco com o afrofuturismo, então o espetáculo está, né, com essa centralidade de referências negras, assim. Então, eu assino a dramaturgia junto com a Giovana Leite, fiz um exercício ali como provocadora artística, principalmente porque o elenco todo, acho que somente 3 pessoas têm vivência no teatro, as outras estão se formando, né, na montagem desse espetáculo, que também foi um pouco desafiador. E para mim foi desafiador porque as artes cênicas não eram o meu campo de atuação, somente na fotografia. Eu faço bastante fotografia de espetáculo, né? Então, acho que essa bagagem, enquanto fotógrafa de espetáculo, também serviu bastante. É uma fotografia. Exato. Então Você sabe isso. que tem um espetáculo que chama Invenção do Nordeste, ganhou prêmios Brasil, fora do Brasil, que fala sobre a invenção do nordestino. Que Olha nós isso, temos no senso comum. Exatamente. E eu fui assistir, é fantástico, fantástico assim, e é exatamente isso, né? A gente tem 2 atores num teste de ator, um nordestino e um paulistano, e é claro que como o paulistano cria um estereótipo para a personagem, o paulistano é escolhido para fazer o nordestino, porque o nordestino não se representa enquanto senso comum. Então, ele não serve. E é um espetáculo incrível, assim. Você assiste e fala, meu Deus. E o tempo todo, esse diretor que está testando eles, olha e fala, mas nordestino não fala assim. Ele fala, mas eu sou, ele é nordestino. E o paulistano representava para o diretor, que é paulistano, o nordestino. Olha isso. É muito coisa de sudestino, né? O Sudeste que faz isso com o restante do Brasil. Você é assim, pronto, acabou. Então, pronto. Eu criei esse senso comum e vai ser assim, pronto. Pronto. Lá eles falam muito, pronto. Pronto. É verdade, inclusive, pronto. Pronto, Rafa. Rafa, obrigada. Eu que agradeço. A gente está acabando, mas foi um prazer enorme receber você, trazer a narrativa. E eu tenho certeza que essa trajetória, para quem vai ouvir, eu espero que possa entender sobre espaço, sobre ocupar, se posicionar. Se você quiser deixar alguma mensagem para quem está acompanhando. Acho que é isso. Eu acho que o podcast já por si só já tem esse lugar, né, de continuar falando sobre essa questão de gênero, de protagonismo da mulher. Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que esse podcast vai ser esse adubo para essas sementes que já estão plantadas, assim. Eu acho que a gente precisa continuar falando. Obrigada pelo convite. Acho você uma profissional incrível. Obrigada. Sempre na entrega do Prêmio Odete Costa, você estava lá falando, eu falei pra Giovana, eu falei assim, nossa, a Luana é muito foda, né? Ai, obrigada, porque eu também te admiro muito. Eu acho que é isso, assim, vocês têm uma trajetória muito bonita, assim, na cidade. Então, acho que para quem está começando, como eu, na parte artística, é muito bonito poder perceber a trajetória de vocês, assim, e é uma inspiração mesmo. Então, parabéns. Obrigada. Pelos projetos, pela produtora, pela toda essa trajetória que vocês trilharam até agora e continuam trilhando. E o podcast é mais esse produto muito bom que é a cidade e o Brasil, porque agora todo mundo vai ouvir. Vamos para fora. E é isso, obrigada. Obrigada, Rafa. Bom, esse foi um podcast em cena, nossa 3ª temporada. Quem não ouviu os outros, volta lá atrás. A gente tem outras 2 temporadas que só tem em áudio, mas para vocês acompanharem, que é o Artista em Tempos de Pandemia, que a gente debateu arte no período pandêmico. Nós temos o Artista do Interior e agora nós temos Vozes Femininas. Eu quero aproveitar para agradecer aqui esse espaço, a casinha. Obrigada por nos receber. Agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, o governo federal, que por meio das leis de incentivo, como a Aldir Blanc, proporciona e dá espaço e até de nos capacitar mais de realizar arte. E agradecer o Rafa, que é meu esposo, que é o produtor do podcast, tem aí cumprido um papel que tem nos ajudado muito. A Carolzinha, que é assistente de produção, acabou de ir embora, estava aqui com a gente, mas também que é maravilhosa. E a Neoplan, que é a responsável pela comunicação e distribuição do podcast. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E ainda tem mais um, então acompanhem.